Fala galera, tá começando mais um episódio do nosso podcast Concurso Café e Resenha. Para começar, eu vou apresentar novamente aqui os meus colegas. Eu aqui sou o Gustavo, sou auditor fiscal da Receita Estadual aqui do Maranhão. Então, eu sou Arthur Vicente, sou auditor fiscal também aqui da Receita Estadual do Maranhão, já fui aprovado em alguns concursos, já fui escrevente do TJ de São Paulo, já fui oficial de marinha aí por um tempo e estamos aqui para falar um pouquinho de concurso, para resenhar e para falar um pouquinho de café também. Esse café da onde? Café da Serra do Caparaó, o melhor café do Brasil e um dos melhores do mundo também. Bom dia, pessoal. Eu sou o Leonardo, eu sou procurador do Estado aqui no Maranhão também. Trabalho junto com o Gustavo, junto com o Arthur, e a gente está aqui para ajudar vocês na orientação e tentar facilitar esse processo aí que a gente sabe que é difícil, mas que pode ser prazeroso de alguma maneira, né? Se a gente tiver apoio aí, a gente consegue alcançar nossos objetivos. E é um prazer estar com vocês aqui de novo para a gente trocar essa ideia e ajudar as pessoas, que é uma importante missão. Pois é, pessoal, eu também já fui aprovado em outros concursos. O último que eu estava era do Ministério da Agricultura. Lá fiquei por quase 9 anos, concurso federal. Mas hoje a gente vai resenhar um pouquinho e eu queria começar dando algumas informações de concursos, né? Tem, nesse exato momento, mais de 157 concursos abertos, com mais de 17 mil vagas. Alguns concursos aí muito badalados e muito esperados dos últimos anos. Além disso, a gente tem no orçamento ainda de 2022 previstas mais de 43 mil vagas. Mas eu vou deixar aí o Arthur falar um pouquinho sobre alguns concursos muito importantes, principalmente da nossa área fiscal. Fala um pouquinho aí, Arthur, dos concursos abertos aí. Então, não só na área fiscal, né, mas eu também trabalho com o pessoal na área de controle. Eu trabalho no tribunal também, mas focando aqui para a área de controle e área fiscal, a gente tem aberto atualmente o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Então, recente, né? Acabou de abrir, né? Então, temos também Cefaz Amapá, Cefaz Minas, que é um concurso que a gente está trabalhando bastante, e está por vir aí o grande e esperado concurso da Receita Federal, né? Boa. Então, a grande pergunta que a galera se faz estou começando agora, será que vale a pena iniciar, focar nesses concursos? Será que dá tempo? Exatamente. Na minha opinião, a gente tem que começar o quanto antes, né? Se você utilizando todas as técnicas recentes, a gente consegue furar a fila, por que não? E começando agora, a gente já acelera o processo. Quanto mais demorado, pior vai ser. Deixa eu só... Interessante, Arthur, você está falando, é importante. E a gente conversa muito com os alunos que a hora para começar a estudar é justamente quando tem aqueles burburinhos sobre a prova, a suspeita, né? É aí que você começa. O momento de estudar não é quando sai o edital. Esse é o momento de você intensificar o seu estudo. A hora certa, né? O time perfeito para o estudo é quando, claro, se você já tiver um sonho com aquela carreira, você começa. Mas falando em termos de efetividade, o timing perfeito é quando há essas primeiras conversas, né, com regulamentos, autorizações para o estudo. Então, essa oportunidade aí, a hora de começar é agora. E aí, falando justamente sobre isso, né, a gente, né, tem também muitos alunos que me perguntam, vou começar agora, eu comecei há pouco tempo, não sei se dá tempo. E eu sempre falo, olha, começa, vamos continuar, vamos acelerar, vamos estudar com algumas técnicas, com algumas, né, a gente tem algumas maneiras de encurtar um pouquinho esse caminho de preparação e podem fazer também com que ele seja aprovado. Lembrando que eu acredito que esteja num dos melhores momentos de concursos dos últimos tempos aí, da área fiscal principalmente, desses aí que estão abertos. Secretaria de Fazenda de Minas Gerais tem mais de 400 vagas abertas, um concurso muito grande. E o da Receita Federal, que já está autorizado, ainda não tem a banca definida, mas são 699 vagas divididas aí para 2 cargos, né? O cargo de auditor fiscal, com mais ou menos, deixa eu copiar aqui, 230 vagas de auditor, e o cargo de analista com 469 vagas. Então, são muitas oportunidades, muitas vagas, que eu acho que vale a pena, sim, começar o quanto antes já, focado aí nos concursos. Tem algo interessante, Gustavo e Arthur, que às vezes o aluno ele estuda meio focado para um certo concurso. Então, ele imagina, eu vou estudar para o TCE, Amapá, para a Receita Federal.
Mas aí ele tem que ter a mentalidade de que o concurso ele é um conhecimento que vai se solidificar. O estudo para concurso ele é uma espécie de conhecimento que ele vai se solidificando e vai acrescentando. Então, muitas vezes você, apesar de estar ali com a mentalidade na data de uma prova X, aquele estudo para aquela prova da data X, ele vai servir, mesmo de maneira involuntária, para uma outra prova na data Y. Então, ele tem que estar focando ali em estudar. Não tem como ter a certeza se aquilo que ele estudou vai cair naquela prova, mas esse conhecimento ele não vai ser desperdiçado, ele vai ser útil para outras. Então, ainda que você foque em um concurso em específico, não descarte a possibilidade de daquele estudo servir para outros, né? E no fim das contas, você quando estuda para concurso, você não tem como saber muito aonde você vai parar, né? Você tem ali a noção de cargo e tal, mas as oportunidades vão surgindo. Então, foca no geral, se prepara para o específico, mas foca no geral. O que eu vejo também com meus alunos é o seguinte: o cara, vamos supor aquele exemplo, né? Ele é do Maranhão. Então, beleza. Eu sou do Maranhão, eu estou estudando aqui para o TRT Maranhão. Aí, beleza. Passou o concurso, infelizmente não logrei êxito. Lógico, não tinha como lograr êxito. Aí você vai estudar para onde? Para Lema. Você pula para Lema. Por quê? Porque é no Maranhão. Aí não logrou êxito novamente. Evidente, não ia lograr êxito. Você pula para onde? Você faz Maranhão. Por quê? Porque você só faz concurso para tua região. Não estou falando que você tem que sair para o Brasil, tem que se mudar, tem que abandonar a família. Mas um concurseiro especial é aquele que tem uma mobilidade pelo território. É aquele que não fica completamente preso à tua situação ali do teu estado. Então, se você estuda, por exemplo, para secretarias de fazenda estaduais, você não estuda para Cefaz Minas. Claro, pós-edital você estuda para Cefaz Minas. Você não estuda para Cefaz Amapá, você estuda para Cefaz estadual, você estuda para área fiscal. Você tem que estar preparado para o seu concurso. O seu concurso não necessariamente é a Cefaz Minas, é um concurso que está por vir, ou é a Cefaz Minas, mas que você vai estar preparado. Você vai ganhando casca naquela área. Então você está cada vez melhor na legislação tributária estadual, direito empresarial, enfim, as matérias que geralmente circulam ali, a área fiscal, e você vai chegar um momento que vai brilhar para você. Então, se você estuda para um concurso em especial e só para aquele, pode ser que você esteja fazendo isso de maneira errada. Acontece também, Arthur, por exemplo, eu tenho conversado com alguns alunos e eu faço a seguinte pergunta: qual é o concurso que você está almejando? Aí o cara fala, Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais. Beleza, além desse concurso, tem algum outro? Não, eu não quero sair do meu estado. Aí já limita muito. Limita bem. Limita demais, porque o concurso público, eu diria que ele é tipo um cometa Harley. Ele não é um vestibular que todo ano tem a prova para ele. Então, quando ele limita ali, às vezes, o estado, se limitar a cidade é mais complicado ainda. Mas se ele limitar aí o estado, as opções aí não ficam muitas opções, restam poucas. Então, ele tem aquela bala de prata. Se ele não conseguir, fica muito limitante para ele. Então, o que o Arthur está dizendo, eu também concordo, é que a gente sabe que cada um tem a sua realidade. Às vezes é casado ou casada, o marido ou a esposa trabalham ali naquela cidade ou naquele estado. Isso sim é um fator limitante, é verdade. Mas quando ele abre o leque, quando ele abre as opções, ou seja, que ele pode fazer o concurso da área fiscal, mas aonde abrir, por exemplo, está aberto agora, você faz Amapá também, sim, com 250 vagas aí, cadastro de reserva, mas deve chamar praticamente todo mundo. Então, se abrir essas possibilidades, aí ajuda muito o concurseiro aí que está começando, né? Porque aí aumenta as possibilidades, ele pode focar naquela área com mais tranquilidade. Uma realidade é que, Gustavo e Arthur, é que não obstante o aluno, o concurseiro, o candidato venha, por exemplo, assumir um cargo aí nessa perspectiva de fazer em vários locais a prova, ele assume o cargo num lugar que a princípio ele não queria tanto estar, mas nada impede, né? E aí entra esse aspecto organizacional de que ele continue estudando, né? Legal, então, verdade. Assim, ele pode às vezes, ele está numa situação que ele quer resolver, a gente sabe que a tranquilidade financeira ela acaba trazendo um conforto para os estudos que é super interessante. Então ele assume um cargo num lugar mais afastado, ou às vezes onde tem uma concorrência menor, e aí ele vai resolver um problema, né? Às vezes a gente tem um pouco de pressa de tentar resolver uma circunstância financeira nossa, e aí ele continua se preparando. Claro que ele vai estar trabalhando também, e isso vai
pode ser que prejudique um pouco, mas ao mesmo tempo ele está trabalhando com aquilo que ele vai fazer a prova posteriormente, dependendo da área em que ele esteja. E aí nada impede de eventualmente ele continuar estudando e depois ir para um lugar mais perto. Isso aconteceu comigo, né? Eu assumi em 2016 o cargo de procurador do município de Goiânia. Legal. Eu sou do Ceará. E aí sempre tive vontade de estar no Nordeste, no lugar que eu mais me adapto, né? A cidade era maravilhosa, Goiânia, mas eu queria estar próximo à minha família, um lugar que fosse um voo, né? Que a gente tivesse uma logística mais barata e mais rápida. Às vezes praia também, né? A praia é bom. Às vezes por mais que você tenha ali alguma condição de custear um transporte aéreo, mas a logística é ruim, são 2 voos, uma conexão, o tempo que você perde, é complicado. E aí estar próximo da família é importante, é legal. Daí eu continuei estudando e aí acabei, graças a Deus, né, obtendo um resultado aí para vir para o Maranhão, né? Então nada impede de que você vá para um lugar mais afastado, se prepare, isso vai demandar de você uma dedicação, uma organização maior, né? E posteriormente você mude de lugar, mas resolve primeiro algum problema que te prejudique e depois tu resolve o outro. Ou também pode acontecer da pessoa fazer, como você está sugerindo, e se adaptar muito bem ao lugar e querer continuar. Exatamente, perfeito. Né? Perfeito. Eu fiquei, né, como eu falei, eu passei num outro concurso anteriormente e eu estava muito satisfeito. Eu fiquei lá por 9 anos. No início eu queria sair, era em Campo Grande, capital, né, do Mato Grosso do Sul. E eu fiquei lá por 9 anos bem satisfeito, até conhecer mais o concurso da área fiscal e aí sim resolver estudar e conseguir ser aprovado aqui no Maranhão, né? Uma coisa que o Leonardo estava falando também você passa em um concurso, a tua cabeça muda. Então, você já passou num concurso da área fiscal. É o caso de uma aluna que eu tenho hoje. Ela já é fiscal em um outro estado, longe, mesma situação, ela quer voltar e vai fazer a Cefaz Minas. Ou seja, ela tinha restrição a princípio de localidade e vai voltar, ela vai passar na Cefaz Minas. Agora, outro exemplo, tem um aluno que já estava comigo há um ano atrás, e foi esmorecendo ali, não saiu Receita Federal, não saiu, porventura, a Cefaz Minas também, que era a localidade que ele mora, né, que ele é de Minas, então ele foi esmorecendo ali, e concurso você não pode esmorecer. Como a gente falou, concurso ele passa, né? E parou de estudar, abandonou, ficou meio devagar e agora voltou a Cefaz Minas. Saiu o edital, né? E vai sair também o edital da Receita Federal, que era outro concurso que ele vislumbrava. E aí, esse tempo que ele abandonou? Ou seja, você só estuda quando sai o concurso? Como funciona isso? O seu percentual é baixo. Então, se você só estuda para uma localidade e se você só estuda quando o concurso abre, sua chance de passar realmente é bem baixa. O que acontece, Arthur, é que assim, o concurso público, ele não é feito, o resultado dele, ele não é feito na véspera da prova, ele é construído ao longo do caminho. Então, cada etapa que você vai fazendo ali ao longo do caminho vai ser importante para aquele resultado final chegar na aprovação. Então, é uma construção. Se você parar em algum momento, se você, né, desanimar, parar, interromper um mês, uma semana, isso vai ter consequências ali no final. Imagina que aqui, para concurso público, a gente seja um atleta. A gente imagina aí uma competição, uma Olimpíada, daqui a 1 ano, 2 anos. Se o atleta ele parar, se ele, né, naquele período ele desanimar ou ele ficar ali um mês, uma semana, 2 semanas, isso ele vai perder o condicionamento físico, depois ele vai ter que voltar meio que do zero. Pra gente aqui em concurso público é a mesma coisa, ele não pode parar, ele tem que manter uma certa constância. Isso vai fazer a diferença e isso vai ser ali o que ele está construindo para chegar no resultado final, que é a aprovação, né? E é o seguinte, as pessoas não entendem que você não cai ali e já é auditor fiscal. Você passou num concurso de auditor fiscal, por exemplo, com um processo. Então, você está se transformando auditor fiscal ao longo daqueles 1, 2, 3 anos que você está sofrendo de maneira resiliente ali. Então, as secretarias de Estado pelo Brasil, elas pegam um cara já quase que pronto, que já sofreu, que já está com casca ali. Por quê? Porque ele passou por todo esse processo. Então, 3 anos apanhando, 2 anos apanhando, 1 ano apanhando. A pessoa não passou em um, acabou, tchau, não quero mais nada. Esse cara não vai ser auditor fiscal. Esse cara não vai ser auditor fiscal de jeito nenhum.
as secretarias de Estado por aí, elas querem um cara com mais casca. Então, se preparem que a jornada é dura, mas realmente é uma coisa que traz muita felicidade depois. Isso se aplica para todas as áreas, né? Você está dando aí o exemplo da área fiscal, mas se aplica para concursos aí de área administrativa e também, né, para a tua área, né, Léo, a área do direito. Inclusive, eu ia te perguntar sobre isso. Como é que tá os concursos aí da área de procuradoria nesse momento? Tem aberto muito também, assim como das outras áreas aí? Grande Gustavo, Arthur. A gente, quando teve o período da pandemia, eu ouvia muito, né, uma desconfiança de como que seria o futuro dos concursos públicos. E a gente sempre acreditou que o papel do Estado, né, seria importante nesse momento. E o Estado, ele é feito por servidores, né, por pessoas. E a realidade, a perspectiva se confirmou. E a realidade hoje é que, como vocês estão falando na área de vocês, na minha área também, na área mais jurídica, nunca houve tanto concurso como está existindo agora. Seja na área da magistratura, né? Agora mesmo, recentemente, há 2 dias, acabou de haver aqui o TJ Magistratura Maranhão. Ontem ainda saiu o edital TJ Pernambuco, né? E na área de procuradoria, que é uma área jurídica, mas que é associada ali, pertencente ao executivo, também está estourando de concurso. A gente tem hoje, né, assim, numa perspectiva concreta, um edital da AGE Minas, né? A Minas Gerais não chama Procuradoria Geral do Estado, lá eles fazem um paralelo à AGU, a Advocacia Geral do Estado, e é um concurso com bastante vagas. Interessante que o edital dele saiu no período bem anterior à prova, cerca de 5 meses. É um edital interessante em termos de divisão de matérias. Você tem a AGU também na perspectiva de sair, é um concurso nas 3 áreas da AGU, né? Quais sejam Procuradoria Geral, né, Federal, a AGU, a Advocacia Geral da União, e PFN, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional. Está dentro da AGU também? Dentro da AGU. Então, são as 3 áreas, né, fim ali da AGU, e que você tem uma perspectiva de muitos cargos, né? É um ditame, é uma prova, um certame difícil, longo, complicado, mas concurso público você analisa por toda a perspectiva de quantidade de vagas, número de fases, se tem ou não prova oral, as matérias que são cobradas. Então, na área de procuradoria, se você, né, tem interesse de trabalhar como advogado público, o momento ele é bastante favorável, né? Léo, eu tenho uma dúvida com relação aos concursos de procuradoria. Eles, de certa maneira, exigem que o aluno ele tenha experiência jurídica ali, 2 anos, 3 anos? Como é que funciona isso? Isso varia muito de edital, digamos assim. A AGE, por exemplo, ela exige do candidato 3 anos de prática jurídica, né? Isso aí, existem algumas maneiras de você comprovar. Tem um momento que isso comprova, né? O momento da posse. Né? Então, às vezes, o candidato ele não tem ainda, mas ele corre atrás, faz, né, a prova, demora um tanto de tempo, né? Daí tem a questão da nomeação, e aí ele corre o risco, né? De toda forma, isso não é para ser um fator impeditivo. Sim. É óbvio que o aluno bom lá, que já se prepara, que está faltando, sei lá, 2, 3 semestres para se formar e já está fazendo esse tipo de concurso, fica mais restrito para ele, né? Indiferentemente se não exigisse a prática, daí ele se formaria e tal. Exige OAB, pelo menos. OAB, sim. OAB é necessário porque a gente é advogado, né? Sim. De toda forma, né? Então, depende muito do concurso. Mas, assim, as oportunidades, elas estão aí, estão surgindo. E é a mesma coisa, né? Assim, no padrão de concursos públicos. Você se prepara para um, né? Acaba que sai outro, e aí o seu estudo para aquele serve para aquele outro concurso que você estava focando, né? E as oportunidades, elas vão surgindo e você vai obtendo êxito aí. E as procuradorias municipais também tem com certeza, né? Também. Procuradoria, você teve uma expressão muito feliz aí, que é a história do cometa Harley, né? Que o concurso de procuradoria ele é um tanto quanto cíclico, mas é um ciclo que muitas vezes não absorve o ciclo pessoal de um aluno. Então, muitas vezes as pessoas não se dispõem a ficar 6, 7, 8 anos estudando. E essa é a média do tempo ali de concurso de procuradorias. Mas, assim, o concurso eles vão se repetindo as provas, mas agora o foco tem que ser na AGU,
na AGE, que são concursos que demoraram para sair, mas que estão acontecendo agora. Muita vaga também saindo aí. Muita vaga, né? O que Muita você vaga. falou interessante é que lá na AGE Minas eles deram um prazo ali, né? Saiu o edital Isso. e um prazo para prova. Engraçado que na Secretaria de Fazenda também, até porque os dois são do Executivo, né? Mas a Secretaria de Fazenda também saiu o edital agora no final de junho, se eu não me engano, e a prova vai ser em dezembro, né? Primeira fase em dezembro, então eles deram aí. Não é normal isso, Sim, então sim. é importante falar aí para o aluno que ainda não tem muita familiaridade com concurso público. O normal é sair o edital e dar mais ou menos uns 2 a 3 meses para a prova. Essas aí que a gente está dando como exemplo de Minas Gerais, eles já deram um tempo um pouquinho maior, 5 meses, tá? Então, é bom que o aluno saiba que quando ele vai estudar e vai se preparar para um concurso sem edital, ou quando, por exemplo, o caso da Receita Federal aqui, que já está previsto, já foi autorizado, mas ainda não foi escolhida a banca, né? A partir do momento que escolhe a banca e sai o edital, a gente imagina que é 2 a 3 meses para a prova, tá? Não é comum ser muito mais do que isso. Por isso a importância de ele já Na estar realidade, foi a estudando. Primeira vez que eu vi isso acontecer. Esse intervalo. Eu já vi, inclusive aconteceu com um ISS Belo Horizonte, com um prazo bem razoável para a prova. Eventualmente acontece na nossa área aqui, mas não é muito comum não, é bem, bem comum essa situação. Respondendo o que tu tinha perguntado, Gustavo, eu acabei que falei de outra coisa, mas o legal da Procuradoria é justamente isso, porque você tem ali os concursos da advocacia estatal, do Estado, né? Que são os 26 estados e o DF. Inclusive, acabou de ter, tem acho que 10 dias, que houve o concurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com bastante vagas também. E você tem os concursos de PGM de capitais, né? A Procuradoria Municipal ela não está prevista na Constituição ainda, que tem que ser ali o de concurso, carreira, mas as cidades maiores têm concurso. Então, são várias oportunidades no âmbito estadual, no âmbito federal agora com a AGU, que vai sair muita vaga, e no âmbito municipal. Né? Eu vou até deixar aqui uma pergunta para o Arthur, mas aí já me baseando nisso. Eu tenho observado, até porque as carreiras elas trabalham em conjunto, Procuradoria com a Secretaria de Fazenda, que tem sempre aberto, quando abre um concurso de procurador, normalmente vem junto, acompanhado, concurso de auditor. Tá? Então, a gente tem observado isso aqui no Maranhão, o concurso de vocês foi com poucas semanas de diferença para o nosso de auditor. A gente tem observado isso no Amazonas, onde teve agora, recentemente, concurso de procurador e de auditor, Distrito Federal. Se eu não me engano, Pará, não sei se teve agora. Ceará teve também, concurso de procurador e de auditor bem próximo. E agora, eu vou deixar essa tua pergunta para você, a gente tem visto ali que saiu ou vai sair o de procurador do Mato Grosso, e também já tem autorização da Cefaz Mato Grosso. Eu queria que você falasse um pouquinho, Arthur, desse concurso aí da Cefaz Mato Grosso aí. Então, é o que a gente está conversando, né, cara? A gente sempre tenta focar algum concurso em especial. Se você está se preparando para a Cefaz Minas, você também está se preparando para a Cefaz Mato Grosso. Não tem distinção. O que a gente sabe é que Cefaz Mato Grosso é um salário excelente, como os concursos da área fiscal no geral. Então, o que eu iria aconselhar? Se quer muito trabalhar na Cefaz Mato Grosso, estude para a Cefaz Minas. Utilize como preparação. Se no meio do caminho saiu o edital, não tem problema nenhum a gente mudar o foco, porque a legislação tributária é muito semelhante e o edital da Cefaz Minas é bem abrangente também. Então, acho que a gente não vai estar perdendo nada focando na Cefaz Minas. E outra, depois da Cefaz Minas, muito provavelmente, ou até um pouco antes, aí é questão de gestão, de preparação, a gente vai ter também o ISS Rio de Janeiro. ISS, cara. Foi autorizado já, inclusive. Já Banca tem banca. FGV. Vai ter PGM Niterói também. Aí, tá PGM vendo? Niterói. PGM. Quem sabe é um indício aí do próximo ISS Niterói também. Então, PGM Niterói saiu junto, parecido também com o ISS Niterói na última vez. Exatamente. Então, quem sabe não é indício aí de um Quem ISS sabe mais um Niterói. indício de ISS Niterói. Mas o que tem de fato em concreto é o ISS Rio já com banca definida FGV, né? Uhum. E outra, para você conseguir pegar uma legislação tributária municipal, não tem tanta dificuldade assim. Eu diria que é até mais tranquila do que a legislação tributária estadual. Sim, a parte de IPTU ali, bem simples. mesmo. ICMS é complicado. ICMS é mais complicado. Agora, o que você falou também dos concursos aí municipal e tal, eu vejo assim que o aluno, ele até para a área fiscal, por exemplo,
eu entendo que ele estudar para Cefaz Minas, ele ajuda para Cefaz, com certeza, Mato Grosso, porque as matérias não tem como mudar. A legislação tributária estadual, muita gente tem dúvida, na verdade, a base delas é a mesma para todos os estados, né? O que vai diferenciar são algumas particularidades que cada estado tem. O que não se aplica, na minha visão, para a Receita Federal. Sim, tá? Então, sim. Receita Federal é outra seara. Por quê? Eu diria que as matérias básicas são iguais, né? As matérias principais dos concursos são iguais. Que seria o quê? O português, o direito constitucional, o direito administrativo, raciocínio lógico, Auditoria. direito tributário, auditoria, contabilidade. Sim. Essas matérias seriam mais ou menos as mesmas que caem na área fiscal, tanto estadual, municipal ou federal. A partir daí, aí a parte mais específica, eu diria que não dá para conciliar a Receita Federal com fiscos estaduais ou municipais, porque a Receita Federal já entra outras coisas que não Sim. caem em outros concursos, tipo a legislação tributária Federal. federal, que é uma coisa completamente diferente, comércio internacional, legislação aduaneira, enfim, coisas aí que são... Previdenciário. Direito previdenciário, não estou falando que é mais fácil ou mais difícil, mas são coisas bem diferentes. Aí o Sim, aluno sim. tem que estar Eu acho bem também. direcionado. Acho que tem Só que para focar vocês também. terem uma ideia, o regulamento do imposto de renda tem mais de 1.000 artigos. Então são muitas coisas aí para o aluno correr atrás e ter que estudar, que não, na minha visão, é diferente. Querer conciliar a Receita Federal com o fisco estadual já não bate, né? Fiscos estaduais, tranquilo, tá estudando para Minas, vai te servir para Cefaz Mato Grosso, obviamente que a legislação, as partes específicas ali da legislação tributária estadual, você vai ter que mudar, né? Cada estado tem a sua particularidade. Eu acho que agora a gente pode entrar num foco ali mais técnico de estudo. Eu não sei se a gente está ultrapassando algum caminho aí, mas falando de... Deixa eu só servir um cafezinho, porque claro. tem que lembrar que o nome do blog aqui, do podcast, na verdade, é Concurso Café e Resenha. Esse café é da onde mesmo? Café da Serra do Caparaó, né? Melhor. Forquilha do Rio, na verdade, lá em Pedra Menina. Um vou abraço querer aí pros meus aqui também. amigos de Pedra Menina. Isso fica em que estado da federação? Cara, fica na divisa com Minas Gerais e Espírito Santo. Quando aqui sai ISS então é a Caparaó. região top. Pô, no dia que sair esse aí eu vou estudar, cara. ISS lá na região. Então temos um empreendedor aqui também, né? Passem para os concursos da área fiscal para vocês poderem também. Para você também ser o fazendeiro do Fazendeiro café. aí do cafeicultor. Mas aqui, ó, aqui não nos falte café. E todo concurseiro, quase todo concurseiro que estuda mesmo, toma um cafezinho para dar aquela energia, para dar aquela acordada. Vocês tomavam café quando estudavam? Sim. Até hoje, né? É um hábito que você acaba criando e é um gatilho mental aí para concentração. Não muito, né? Não em excesso, porque às vezes dá aquela tremedeira, mas é importante a gente estar ali para trabalhar, né? Como você falou lá, né? Você estuda, se esforça e quando você começa a trabalhar, você prolonga ali esse processo aí de dedicação, né? Só muda realmente o foco. Arthur, fazer um parênteses aqui rapidinho antes de a gente avançar no próximo, né, para a próxima etapa. Eu queria deixar um recado que está aberto, a gente não poderia deixar de falar do concurso do INSS. Foi autorizado também, está para sair a banca a qualquer momento, autorizada 1.000 vagas. É um excelente concurso para quem tem nível médio, paga um excelente salário, né, acima de R$6.000. Então, é um concurso aí que as pessoas têm que ficar já estudando, porque ele vai sair, quando sair, vai sair com pouco tempo aí para se preparar. Além disso, foi autorizado essa semana, aí escolhida a banca do concurso do Senado. Também faz um bom tempo que não tem esse concurso. Esse sim, paga aí mais ou menos uns 15, 12... Eu vou dar uma dica aqui, interromper o Gustavo. Esse homem sabe de tudo de concurso, todos os concursos que estão saindo. Sigam ele no Instagram, eu vejo lá, ele sempre coloca as novidades de concurso. Então, assim, é muito importante, às vezes, a gente saber o que está se passando, o que está acontecendo, quais as novidades, para que você possa se estimular. Às vezes você não está nem tão motivado ali, não está pensando, mas aí de repente você vê, nossa, vai sair esse concurso, e o Gustavo passa isso de uma maneira leve, de uma maneira interessante, né? E aí você começa a se motivar. Qual é o teu Instagram, Gustavo? Passa aí. Gu_Victória. Então, eu sempre faço toda semana eu costumo postar o que está aberto, faço às vezes uma tabela de concurso, inclusive tem uma tabela de concursos do TRT que começou a abrir também aos montes, está aberto nesse momento TRT Piauí, vai abrir TRT Maranhão também, e outros aí que estão para abrir. Mas vamos avançar aí, que eu queria só deixar esse recado aí do INSS, que é um excelente concurso, e do Senado também. Então, entrando nessa parte mais técnica, eu queria saber de vocês, para a gente falar de técnica de estudo, de revisão, aplicativo, material, estudo reverso, tudo que tem de mais recente aí, jurisprudência, como estuda.
Vamos entrar nisso tudo aí, mas eu queria saber de vocês o que foi o diferencial, não só da preparação de vocês, mas também da preparação dos alunos de vocês. Eu acabei de ter uma notícia excelente aí, meus alunos da parte do CGU, eu tive alunos do TCU e do CGU, né? Então a turma que eu acompanhava de 10, 3 passaram para o TCU, Boa. passaram também para a CGU, estão no curso de formação, né? Os que não passaram foram passando para o IBAMA, Petrobras. Eu consegui vislumbrar coisas em comum que eles tinham, e também tinham coisas em comum com a minha preparação. Eu queria ver se, claro que eu vou conversar aqui sobre isso, eu queria ver com vocês qual foi o diferencial da preparação dos alunos de vocês e da preparação de vocês também. Cara, eu acho que assim, o perfil que eu observo dos alunos, pelo menos dos meus alunos que já foram aprovados aí também em concurso, e também parecido comigo, eu diria que o primeiro item assim, que eu observo é a resiliência. Sim. Então, alguns alunos que eu tive aí que foram aprovados recentemente, eles tinham sido reprovados anteriormente. E aí, quando eu conversava com eles após essa derrota, vamos dizer assim, eles me falavam o seguinte: cara, fui reprovado, mas agora eu vou continuar porque eu vou passar. Eu vi que eu cheguei perto, eu vou passar. Ajustar? Vou ver o que aconteceu, você vai me ajudar, a gente vai chegar junto, mas eu vou passar. Então, essa era eu observei que é uma coisa constante, eu também tinha isso. Óbvio que lá no início, eu ficava, óbvio que não ficava, não é que eu não ficasse desanimado, eu ficava. Mas eu tentava pegar aquilo ali como energia e falava, não, estou chegando perto, eu vou continuar. Diferente de outros alunos que abandonaram e falavam, não, inclusive alunos que eu tive aí para CGU que não passaram e que falaram, não é para mim, eu não consegui e eu quero sair. Então, é diferente. Eu percebi que, pelo menos da minha parte, alguns alunos, uma coisa bem comum dos que vão ser aprovados é essa questão da resiliência. Eu tenho uma história não engraçada, mas é um fato curioso. Sempre que eu dava alguma aula, alguma coisa para uma turma, eu perguntava para os alunos, né, uma pergunta bem objetiva, que era a seguinte. Eu vou perguntar para vocês, não sei se eu já perguntei, mas eu quero ver a resposta de vocês. O que te faz passar num concurso público? Uma resposta objetiva, Gustavo. O que te faz passar num concurso público? Uma palavra? Pode ser 2 até. Eu falaria dedicação. Dedicação. Arthur? Também. Dedicação, resiliência. Pronto. E aí a minha resposta para os alunos era: a gente não precisa ser tão romântico nesse ponto. O que me faz passar em concurso público é acertar mais questões que os outros. Sim. Ponto final. Verdade. Claro que a dedicação, o processo de organização, ele vai levar a isso. Mas o que o aluno tem que ter em mente, e isso eu tinha na minha cabeça, era: eu preciso acertar mais questões do que os outros. Sim. Claro que esse primeiro outro era eu. Sim. Precisava ali passar, superar o meu resultado anterior. Mas o meu foco sempre tinha que ser acertar questões. Legal. A minha dedicação é voltada para acertar a questão. A minha fé é voltada em que eu vou acertar mais questões. O meu esforço é acertar mais questões. E aí, quando você tem essa mentalidade de acertar questões, o teu estudo ele fica um pouco mais refinado. Sim. Ele fica mais objetivo. Uhum. E aí, eu acho que quando a gente visualiza esse acertar questões, né, eu consigo lembrar muito do meu espírito de estudo, que eu acho que é na literatura, vários livros, né? O Arthur, que é um cara que lê bastante, tem um conteúdo muito grande sobre isso, pode confirmar que às vezes a literatura fala do mesmo assunto de maneiras diferentes. Mas o que eu vejo que o senso comum, o lugar comum disso é repetição. É automaticidade, é hábito, é persistência, Sim. É continuidade. Então, a minha grande metodologia, e eu passo isso para os alunos, escolhe um bom material. Tá? Aquele que te traz confiança, aquele que te deixa seguro. Você vai trilhar por um caminho que você está confortável e repete ele. E vai 1, e vai 2, e vai 3, e vai 4, até você conseguir obter o resultado. Show. Então, visualizar que eu tenho que fazer mais questões com base na repetição dentro de um bom material foi a minha grande estratégia para, apesar de não ter me dedicado durante muito tempo na faculdade para concursos, ter alcançado relativamente um resultado rápido. Eu tinha mais ou menos ali 2 anos de estudo pós-formado,
Durante a minha faculdade, eu trabalhei mais do que estudei. Eu era professor de matemática particular. Isso me ajudou bastante a entender sobre conhecimento, sobre prova. Mas em 2 anos e meio de concurso, mais ou menos, eu já tinha ali 7 aprovações em procuradorias. Caramba, legal. Né? Mas como? Eu escolhia um material base ali, a gente analisava o edital da prova, via como que funcionava, fazia um negócio muito interessante, que eu tenho certeza que vocês fazem com os alunos de vocês, eu faço com os meus, que é a relação custo-benefício da matéria. Sim. Então, se você estuda aquilo que tem um material menor em relação ao número de questões que caem. Então, eu focava, pegava um bom material ali e, meu amigo, eu lia aquilo lá como se não houvesse um amanhã. Lia. E depois de tanto ler, para finalizar, eu tinha um que eu chamo de presente, que eu acho que poucas pessoas conseguem ter esse presente. E é uma técnica sensacional, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é a técnica do estranhamento. Você ouviu falar sobre isso? Não. Não, também não. O que é a técnica do estranhamento? É muito interessante. Quando você faz um ciclo de estudos no mesmo material bom, de confiança, aquele bem feito, né, por pessoas de referência, principalmente em questões objetivas, quando você lê uma alternativa e você estranha ela, existe uma grande possibilidade daquilo estar errado. Bacana. Porque você já leu várias vezes um bom material e você nunca ouviu falar sobre aquilo. Então, se te é estranho e você tem uma boa referência de aprendizado, existe uma grande probabilidade daquilo estar errado. Isso é interessante nas provas da CESP, né, também. Perfeito, Tem uma questão perfeito. Que é certo Então, ou errado, né? Repete o estudo, faz um hábito, automatiza ele, a informação vai bater, tu vai ler o enunciado, a informação vai bater na tua cabeça, tu já vai saber, vai ter um brainstorm lá de tudo que é daquele assunto, e tudo que é estranho, tu nunca ouviu falar. Cara, eu li ali aquele material 3 vezes. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Existe uma grande chance de estar errado. Então, tu não só aprende, como tu consegue descartar a informação errada. Isso vai te ajudar muito. E você, Arthur? O que você observou aí nos teus alunos recentemente aprovados, na tua preparação também? Como é que é? O que você percebeu em comum? É até interessante porque você começou a falar, depois o Leonardo começou a falar e eu fiquei prestando atenção para ver se ia bater com o que eu ia falar. E realmente bateu com o que eu ia falar. Então aqui eu vou falar para vocês agora o que eu acho que todas essas pessoas de sucesso em concurso público têm em comum no meu ponto de visão, o pessoal do TCU que passou, meus alunos, vocês e eu também. Então, primeiro é planejamento. Então, você sabe quantas semanas tem para o edital, você sabe quanto tempo você vai estudar, você sabe o que mais cai, o que menos cai. Então, às vezes, o cara está estudando uma matéria que o percentual é baixíssimo. Perfeito. Tempão para aquilo ali. Então, planejamento. Segundo, resiliência. Saber que errou a questão, você não vai ficar para baixo. Você errou, foi mal no simulado, você não vai ficar para baixo. Você vai tentar se melhorar. Terceiro, rotina. O cara estuda no mesmo horário, é interessante. O cara acorda X horas, vai até tal hora. Dia seguinte, X horas, vai até tal hora. Um cara que tem uns horários muito diferentes, geralmente tem problema. Não que ele não vá passar, mas ele tem problema. Técnica de estudo. Então, o cara sabe utilizar os macetes, sabe estudar por questões, estudo reverso, está cada vez mais em foco. Então, um percentual baixíssimo. Vale a pena pegar e estudar 200 páginas de teoria daquilo? Ou vale mais a pena pegar e estudar os 10 exercícios mais importantes daquilo para ver realmente o que mais cai? Não sei. E outra, obsessão pelo edital, que justamente vai ao encontro do que o Leonardo falou. Às vezes, como que você acerta mais questão? Você tem obsessão pelo edital, o edital está aberto ali, você está estudando aquilo que mais cai. Então, resiliência, obsessão pelo edital, planejamento, rotina e técnica. Isso junto, eu acho que forma um global ali do que a galera mais tem. Outra coisa importante na resiliência, às vezes a gente acha que uma coisa é óbvia e ela não é óbvia. Então, Perfeito. modelando esses vencedores de concurso público, eu percebo que eles não se deixam enganar pelos sentimentos. Então, nada é simples. Às vezes você acha que sabe uma coisa e você não sabe aquilo.
Se eu te perguntar uma coisa, por exemplo, o que é autarquia? Você consegue me responder rápido? Às vezes a pessoa fica ali meio desequilibrada só de responder isso. O que é um lançamento tributário? Você consegue falar com as suas palavras o que é um lançamento? Às vezes você acha que sabe isso, você não sabe isso. Então, não se engane pelos conteúdos óbvios, que você acha que são óbvios. Isso aí que você está falando, Arthur, me lembrou de uma situação aí que eu diria que seria a humildade, né? Ele tem que ter, o concurseiro, o cara que vai estar ali dentro dos aprovados, ele tem que ter uma certa humildade para saber que não é bem necessariamente aquilo. Então, às vezes ele acha que está voando, sabe tudo, né? E normalmente o perfil de quem não vai ser aprovado é esse. É o cara que não gosta de voltar para revisar um conteúdo porque ele acha que já estudou o suficiente ao ponto de estar voando ou sabendo tudo. Então ele não tem a humildade, muitas vezes, para reconhecer que ele precisa retornar. E aí, eu vou também falar uma coisa que tem sempre muitas perguntas e muita dúvida nesse aspecto, é estudar por PDF ou videoaula. É uma coisa que sempre acontece, né? Não sei se na área jurídica tem muito isso, mas na nossa área aqui tem muito. Então, muitos alunos que estão começando, eles começam estudando por videoaula, né? Assistindo videoaula no YouTube e tal. Isso não eu não quero dizer que é um método ruim, mas é um método que demora muito. Então, às vezes, o cara que não tem muito tempo, se ele for assistir todas as videoaulas daquela determinada disciplina, ele vai demorar aí meses, né? E muitas vezes o tempo é um fator determinante no estudo para concurso. Então, ele tem que migrar, na minha visão, para o estudo do PDF, né? Ou por livro, quem sabe, tal, dependendo do estudo. Mas ele tem que ir para a parte da leitura, porque ele melhora, inclusive, a habilidade de leitura. Se ele faz 10 páginas em 1 hora hoje, daqui a um tempo com a habilidade, ele vai estar fazendo 25, 30 páginas em 1 hora. Então é importante ele já criar esse hábito, que vai, inclusive, servir no dia da prova, para ele conseguir ler mais rápido a prova, desenvolver as questões em menor tempo. Todo o tempo vai ser importante para ele na prova. Então ele já tem que migrar para o método que na verdade, eu vejo que é o que a maior parte dos aprovados utilizam. Aí vai ter o exemplo, sempre vai ter a exceção da exceção, que foi aprovado com videoaula. Vai ter. Sim, mas isso aí é importante para cada um também. É importante para cada um. Mas eu diria assim que na grande parte do que eu vejo, pelo menos os meus alunos, eu também, a gente utilizou o PDF. Agora, a videoaula é importante? Sim, às vezes é. Às vezes ele não conseguiu entender aquele conteúdo de jeito nenhum, principalmente com contabilidade. É muito comum na nossa área aí, contabilidade, matéria mais difícil. Ele pega vídeo para complementar e tentar finalizar. Isso aí, Gustavo, concordo muito com você, faz todo sentido. Mas é uma crítica que tem que ser feita ao modelo de educação de base mesmo, né? Você ali junta 30, 40 alunos, não sei, numa sala de aula com o mesmo professor, e aí você acaba aplicando a mesma técnica de aprendizagem para todos eles, sem saber. Perfeito. E isso é uma questão que já foi discutida teoricamente sobre como que é o aprendizado, o processo de educação, enfim, no Brasil, mundo afora. Mas aí a gente não precisa reproduzir isso na graduação e na preparação para concurso público. Por isso a importância da orientação. O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu recebo um aluno e ele me fala assim, nossa, eu conheço um fulano de tal que passou num concurso para juiz federal estudando por sinopse, ou vendo videoaula, ou montando um caderno vendo videoaula, ou vendo PDF. Primeira pergunta que eu faço é, essa pessoa era seu irmão? E muitas vezes não é, obviamente, né? Então você não conviveu com ela. Você sabe que faculdade ela fez? Você sabe se no primeiro semestre da faculdade ela estava estudando, já lendo um livro lá, se ela fez as cadeiras ali de uma maneira realmente efetiva? E você? O que você fez ali enquanto ele estava desde o primeiro semestre estudando e você estava trabalhando, estava se divertindo, ou você fez um intercâmbio na faculdade, ou você nem ia para a aula, né? E aí quando os dois se formam, a gente parte de uma premissa extremamente equivocada de que os dois tiveram a mesma formação. Aí o aluno quer pegar e quer fazer a mesma coisa que um cara que ficou 5 anos fazendo uma base firme, ele quer, e não é esse o ponto. Então você precisa conhecer o aluno e saber como foi a sua base, o que você tem. E aí, estatisticamente falando, né, para o pessoal do direito, eu diria que grande parte dos alunos não fizeram uma boa faculdade. Isso não é um demérito, isso não é uma crítica, mas é normal. As pessoas às vezes estão ali com 18, 19 anos, começam a trabalhar, surgem responsabilidades, isso é normal.
né, de você não ter conseguido fazer uma boa faculdade. E aí a orientação é importante porque você vai, olha, então a gente vai precisar aqui não só avançar do onde você está, do momento onde você está, mas voltar atrás um pouco para recuperar o que foi perdido lá atrás, quando você não fez supostamente uma boa faculdade. E aí isso vai, talvez isso vá por um bom material que eu considero, que eu recomendo os livros para concurso. Que são ali, para mim, tá no meio termo entre o PDF, que é bom também em relação a algumas matérias, principalmente, e em relação à videoaula. No aspecto custo-benefício, um bom livro para concurso eu acho bastante indicado, assim. Eu vou dar minha opinião, pode até ser polêmica. Eu acho que depende. Videoaula e PDF, para mim, o livro, para mim depende. Para mim é o que você se adapta melhor. Perfeito. Então, se você tem mais facilidade em videoaula, você tem dificuldade em leitura, por que eu falo isso? Porque tem gente que tem realmente dificuldade, tem uma doença chamada dislexia, que ela não consegue realmente, bem mais difícil de ler, a pessoa fica muito mais voltada para a parte de comunicação, então ela se comunica muito bem, mas a parte de leitura é muito difícil. Então, independente se é por PDF, por livro, por videoaula, eu acho que a gente tem que aplicar as técnicas de aprendizagem ativa. Ou seja, qual é a técnica de aprendizagem mais ativa? Isso tudo eu tiro do livro do Ultra Aprendizado, né, Ultra Learn. Qual que é a técnica de aprendizagem mais ativa? É a chamada recuperação. Então pode ser PDF, videoaula, pode ser o que for. Que também para mim é tudo de maneira muito passiva. Então você está lendo, é passivo. Você está vendo, é passivo. Você está ouvindo, é passivo. Então o que para mim é ativo? É você recuperar. Então você leu alguma coisa sobre organização do Estado ontem. O que é você recuperar no dia seguinte? Não é você pegar o PDF, pegar teu grifo e ficar lendo. Isso não é recuperar. Isso aí você lê. Recuperar é você parar e pensar, cara, como ocorre uma intervenção? Deixa eu tentar lembrar aqui, deixa eu recuperar. E se você conseguir recuperar, aquilo vai estar tatuado no teu cérebro. Seria tipo tentar dar uma aula, explicar ali para alguém ou para ele mesmo, né? Tentar fazer buscar sem a informação ali sem consulta, né? Seria basicamente isso. Sim, mas qual que é a diferença entre recuperação e aula? A aula é quando as coisas estão já planejadas na tua cabeça. Então você já tem tudo estruturado para você conseguir passar esse assunto para alguém. Isso é uma aula. Agora, a recuperação é um pouco diferente porque você fica ali, ó, cara, o que é uma autarquia mesmo? Uma autarquia tem a ver com um órgão, mas então você está tentando tirar da tua cabeça. Você não tem grifo para se basear, você não tem flashcard para te dar dica, não, vem de dentro e dessa maneira você consegue ultrapassar uma barreira que, na minha opinião, diferencia. Curiosidade aqui, nas provas na área fiscal não tem prova oral não, né? Não. Prova discursiva. Né? Pronto, em alguns concursos de procuradoria, do Maranhão aqui, por exemplo, foi uma dessas, você tem a fase objetiva, né? A fase discursiva, que são geralmente uma peça prática, alguma peça processual, questões discursivas, para falar sobre temas de determinadas matérias, e uma terceira fase que é a prova oral. E aí entra muito isso que o Arthur está falando, né? Você é realmente ali desafiado por um examinador, que geralmente é um professor, já um procurador, alguém do tipo, que te faz uma pergunta e você tá lá, você e ele mesmo, né? Eu particularmente acho uma das fases mais, não vou dizer fácil, mas mais tranquilas do concurso, porque ela só se baseia na questão do nervosismo. Quando você chegou na prova oral, você já tem uma base ali, um conteúdo. Então, se você trabalhar o nervosismo, né, saber passar uma informação, óbvio que com base em muito treino, até de postura, você vai conseguir passar uma boa informação. Mas é isso que o Arthur falou. Você precisa focar ali em saber conceituar os institutos, saber falar sobre uma jurisprudência, saber, né, mostrar algum conhecimento, porque é uma prova oral, né? Você vai conversar sobre o assunto. Agora, interessante aí, já ainda pegando a parte das técnicas, né? A gente trabalha muito com questão, né? Fazer questão. Perfeito. Arthur falou de estudo reverso e tudo mais. Sobre esse tema, a gente tem aí, sendo nos últimos meses, eu diria, a FGV como uma grande banca do momento, fazendo muitos concursos, né?
da área fiscal, tem alguns também de procuradoria, que é FGV. A acho GE que vai ser Minas FGV. Gerais é FGV também, e na Cefaz Minas também é FGV. Senado, TRT Maranhão vai ser FGV. TRT Maranhão, tem o Senado agora, que foi a banca já definida como FGV, enfim. ISS Rio também, banca FGV. Sim. Então, Senado, né? Já falou? Senado. Queria que você falasse aí um pouquinho. Teve também os concursos aí da CGU e TCU como FGV, inclusive provas muito, muito complicadas. Teve Cefaz Amazonas também, FGV. Sim. Enfim, como é que é a FGV, Arthur? Como é que você faz a preparação aí dos seus alunos? Como é que você indica aí? Cara, o que eu tenho previsto aí assim, é de conhecimento que realmente português, ela pega bastante, pega muito português. Muita interpretação de texto. Muito, então assim, você está estudando para FGV, conselho que eu te dou, não fica muito ali preso a técnicas de sintaxe, enfim, faz questão anterior da FGV. Exatamente. Você vai ver que é um adjetivo de relação, que ela pede todo ano, pede sempre, 2, 3 vezes por ano. Você vai ver ali ortografia, você vai ver que as palavras desde que Cabral chegou aqui, as palavras são as mesmas. Então, bêbado, infarto, é a mesma coisa. Então, prova de português é questão anterior, foge um pouco dessa história de muita técnica de conjunção, não é isso. E parar também de querer pensar com a sua cabeça, tentar entender o que ela quer, né? Muitas vezes é uma questão de interpretação de texto, que ela tá buscando uma frase ali e a gente tem a mania de querer extrapolar. Então não é para extrapolar, é exatamente o que ela tá pedindo. Então isso você vai pegar fazendo muitos exercícios ali de português da banca, né? Uma coisa que eu vejo muito também na prova da FGV é que ela bota 5 alternativas, principalmente em português. 4 alternativas falando basicamente a mesma coisa. Então, o fulano tá triste, o outro tá se sentindo cansado, o outro tá não sei o quê, e uma bem diferente, que você fala assim, não, isso não é a resposta. Calma, cuidado, aquilo pode ser a resposta e tem muita chance de ser a resposta da prova de português, aquela que é a mais diferente. Bem estilo. E como é que é a FGV aí na área jurídica, procuradoria? Chegou a fazer alguma prova da FGV, ou não? OAB, brincadeira, 2012 é a OAB que faz a FGV. Nunca cheguei a fazer prova da FGV, na época, nunca foi uma banca que fez muitos concursos de procuradoria, né? Como você falou, tá voltando a ser. Mas assim, na questão jurídica, né? A gente tinha ali FCC, CESP, vez ou outra VUNESP, fazia uma prova, algumas provas com banca própria. Os alunos, eu oriento a eles não criarem esse preconceito pela banca, propriamente. Claro que a banca ela serve muito para um filtro de questões. Você tem uma prova importante, você vai fazer, vamos lá, um número de ouro aqui, 1000 questões, certo? Para uma prova você vai fazer. Claro que não existem 1000 questões específicas para as passadas do concurso que você quer fazer. Você vai ter que variar a banca. Então, prioriza aquela banca que é a do mesmo concurso que você vai fazer, mas faz as outras. Porque, no fim, né, das contas, o direito ele é praticamente o mesmo. E se você tem uma noção da essência da matéria, você vai enxergar uma resposta independente da banca que está cobrando a prova. Engraçado que isso que você está falando é uma questão que chega muito para mim, pelo menos de alguns alunos, que está estudando aí para o concurso, aí chega e fala, caramba, mas agora é a prova da FGV, como é que eu vou fazer? Parece que é em russo a prova da FGV. Parece que mudou completamente. Eu falei, cara, não é isso. A prova é da FGV, mas o conteúdo que você está estudando é o mesmo. Perfeito. Né? Não tem essa, não é russo. Exatamente. Exato, acho que você deu exato. Um exemplo. E aí as pessoas, claro, tem algum outro detalhe que você vai pegar, por exemplo, acontecia muito isso em provas certo e errado, né? Que a gente fica naquela... Será que para a banca X, CESP, né? Que é quem mais fazia prova certo e errado. Será que para a banca X uma informação incompleta é tida como errada? E aí isso você vai amadurecendo no estudo. A informação você tem. Olha, para o CESP, uma informação incompleta é errada, né? Ou então, assim, a existência de uma exceção não torna a regra errada. Então, esses macetes, digamos assim, você vai pegando com o tempo. Mas, no fim das contas, a essência do conteúdo, você vai ter que ler a lei, a jurisprudência, o material, e você vai ter condições, independente de que banco esteja cobrando, né? Você vai ter condições de identificar a questão certa. Porque o direito é um só, né? A legislação é uma só, o português é um só.
Então não dá para você ficar ali se prendendo a detalhes que às vezes te desestimulam, né? Com certeza. A gente estava falando aqui de condições que os campeões têm. Eu esqueci de uma, que é justamente aquela medo do fracasso. O cara não tem medo de fracassar. Então, quando você está começando a estudar para concurso, muitas das vezes você fica se esvaindo ali de não fazer questão. Você foge dos simulados. Então, o que acontece? O cara que não tem medo de fracassar, ele já coloca em prática. Ele já vai para o campo de batalha. Ele não tem medo de errar uma questão, você fica se preservando. Então o iniciante, eu percebo muito, ele fica lendo muita teoria, ele vai revisar muita teoria, ele vai ver muito vídeo, ele vai ler muito livro, tudo para quê? Para não colocar em prática. Por quê? Porque errar a questão dói. Você vê que não deu certo, dói. Você ir mal no simulado, dói. Então o cara se preserva para não passar por isso. Eu vejo que os campeões, eles desde o início, eles estão lá se colocando à prova todo dia, tendo controle de resultados e melhoria contínua, né? Aí você falou uma coisa interessante, porque eu também observo um comportamento nesse sentido de medo de querer fazer questão, medo de ser reprovado. Medo de ser reprovado é um constante. Eu tenho medo de estudar aí 1 ano e não ser aprovado no concurso. Então, esse medo, ele acaba acompanhando o estudo do aluno e acaba atrapalhando, com certeza, a preparação. Mas aí eu diria que muitos alunos, principalmente quando eles não estão com uma orientação, eles têm essa ideia de querer ser perfeccionista. E aí foi falado aí por vocês aí ao longo da nossa conversa, de que muitas vezes é importante, o Leonardo falou, muito feliz inclusive, é importante acertar a questão. Mas aí às vezes o cara fica travado, querendo, eu tô com 60%, 70% de acerto, eu só saio dessa aula quando eu ficar com 90%. E ele acaba esquecendo de avançar nas dezenas de outras coisas que tem, várias outras matérias. E o estudo para concurso, a gente está falando aqui de estratégia, de planejamento. Ele tem que olhar, a prova são 15 matérias, que é a área fiscal normalmente, 15, às vezes até 18 matérias. Cada matéria tem um peso, eu tenho que observar quanto que a banca quer que eu estude aquela matéria. Então, tem matéria com peso 2 e com muita questão. Então, eu vou ter muito mais tempo, tenho que estudar muito mais tempo essa matéria, em vez de eu ficar parando e me prendendo, por exemplo, no português, que eu estou vendo que está complicado e eu não estou conseguindo avançar nada. Então, o aluno ele tem que ter essa visão e muitas vezes, quando ele não está com algum tipo de acompanhamento ou ele está começando, ele acaba se prendendo, esquecendo de avançar nas outras coisas e aí, com o tempo, ele vai voltar e vai refazer questão, vai melhorar os percentuais. Então, eu queria deixar essa ideia também, para ele não ficar travado, né? Até ficar 100% bom naquela parte Sim. da aula. E vamos avançar, porque tem coisas ali boas. E quem sabe aquilo que ele está travado nem vai cair na prova. Então, tem que observar tudo isso. A né? verdade, assim, eu sempre falo para os alunos, Gustavo e Arthur, de uma maneira bem objetiva, até um pouco rude às vezes, né? Mas o aluno precisa... rude é bom. O aluno precisa ouvir isso, é que eu falo, cara, você não vai saber de tudo. Você não vai passar no concurso por simples conhecimento. E aí eu faço uma analogia, né, mais na área jurídica, que eu pergunto, cara, imagina que você está precisando de uma assistência jurídica, de um acompanhamento e de um advogado, aconteceu alguma coisa que você precisa lá de um acompanhamento, e aí você vai procurar lá na internet, ou sei lá, no Instagram, ou até mesmo na rua, um advogado para te assessorar. E a publicidade dele a apresentação dele eu sou especialista em direito penal, eleitoral, previdenciário, ambiental, licitações e ainda faço consultoria empresarial. Você contrata esse cara? Você não contrata. Você, cara, eu preciso de um cara bom no direito previdenciário. O cara tá me falando aqui que sabe fazer tudo. Ninguém sabe fazer tudo. Hoje a gente trabalha com técnica de especialidade. Sim. Então, como é que, se eu não contrato um advogado para resolver a minha vida que sabe tudo, o que eu vou achar que eu tenho que saber de tudo? Então, assim, tem que ter essa mentalidade de que o aluno ele tem que acertar questões. E acertar a questão não necessariamente é conteúdo. Eu falo uma coisa que eu falo para meus alunos é o seguinte, cara, e é também polêmico, eu não quero que você aqui saia dominando essa parte. Se você acertar a questão por técnica, mesmo sem saber, para mim é isso que importa. Exato. Eu quero que você acerte aquela questão. Se foi pela técnica, se foi por conhecimento ou se não foi, para mim não importa.
Então, é mais ou menos Tem isso. uma estratégia que é bem legal, Gustavo e Arthur, que eu passo para os alunos muitas vezes, e principalmente em prova de OAB. Prova da OAB, ela tem ali uma média ponderada. Você pode, se você tiver curiosidade, você olha os últimos gabaritos das últimas provas. Você olha lá, que você vai ver que a prova da OAB é ABCD, né? Só são 4 itens por questão. E aí das 80 questões, geralmente você tem ali uma média ponderada de 20 questões para cada alternativa, né? Então, Então geral, não é só OAB não. uma variação. Prova PGDF agora, certo? Certo e errado. Existe uma técnica de você fazer prova certo e errado. Sim. Foram, salvo engano, eu olhei o gabarito esses dias, foram 102 questões corretas, perdão, 102 questões erradas e 98 corretas, de 200. Ou seja, praticamente um meio a meio aí. Sempre Sim. por aí, Então, sempre assim, varia. você pode, por exemplo, só olha como é curioso. Você pode, por exemplo, focar em encontrar 60 questões erradas. Sim. Ô, Léo, você tá Que é falando... muito mais fácil encontrar erro do que Encontra, não, acerto. deixa eu só concluir para você ver como é interessante isso. Você vai lá e encontra 60 questões erradas. O seu foco é encontrar a questão errada. Se eu leio a alternativa e a resposta não me parece errada, muito pelo contrário, eu acho que é certa, pula, nem perde tempo Sim, com ela. exatamente. Perfeito. Isso aí é Encontra demais. 60 questões erradas. Isso aí você tá passando ouro. 60 questões erradas. Marca 60 erradas no gabarito, certo? Confia em mim. Exatamente. Marca 60 erradas no gabarito, ou 70 se tem um nível bom. E aí pega a tua prova, fecha a prova, pega o gabarito e nem olha mais e marca todas as outras 130 certas. Você tá passando ouro. Perfeito. Mas isso aí é... Acabou, esquece. Porque a prova vai ter uma média ali Sim. de 100 erradas e 100 A certas. gente pode até marcar no próximo, deixar anotado pra gente falar sobre isso no Cara, muito próximo bom. episódio. Muito bom. Porque eu fiz isso com os meus alunos esse ano, no concurso do IBAMA e CMBio, que foram a CESP que elaborou. E eu vim trabalhando com os meus alunos, eu tive os aprovados, inclusive a primeira colocada do IBAMA foi minha Boa. aluna. Eu trabalhei com eles justamente isso, eu vim trabalhando, eles treinando a percepção de certeza. E aí, nos simulados eu falava, me marca as certezas, para melhorar aquele percentual. Quando eles chegaram no percentual de erro das certezas em torno de 5%, eu cheguei, beleza, vocês calibraram a certeza. No dia da prova vocês vão fazer isso, vão marcar ali as certezas. E o que vocês não souberem, né, ou não tiverem dúvida, faz essa divisão, vê quantas certezas tem, quantas faltaram. Se dessas certezas, dessas certas, tiverem tantos, aí trabalha com esses percentuais. Perfeito. Eu diria até mais, que aí talvez fique para o próximo bloco, para o próximo episódio. Dentro da prova, inclusive da CESP, além desses meio a meio, que normalmente não é 50-50, há uma proporcionalidade a cada 10 questões. Mas isso fica para o próximo Perfeito. episódio. Só para finalizar, e aí, pessoal, o aluno muitas vezes ele acha que ele está burlando o estudo quando ele vai para uma técnica, né? Por isso a importância de ter alguém que oriente e fale. Isso para começo de história, lícito, isso não é errado, isso é estratégia. Em todas as áreas da vida você tem essas estratégias. Então, assim, tendo essa orientação e alguém que te estimule e te dê uma espécie de segurança de fazer isso, juntando uma coisa com a outra, né? Lógico que para o cara achar 60 questões erradas, 70, ele tem que ter estudado muito, ele tem que estar muito bom. Isso aí que fique bem claro, Perfeito. porque às vezes a gente está falando isso, mas não é fácil o cara achar 60 questões ali com certeza absoluta. Sim, você porque tem que ele tá tem bem. que calibrar a certeza que eu Perfeito. falei, ele tem que estar muito bem treinado. Então não é para o cara chegar e falar, não, eu não vou estudar e vou chegar lá. Não, porque senão vai dar tudo exatamente. errado. Ele não Mas tem aquela certeza. você sai assim, dentre os bons, você é o melhor. Sim. Você sai na frente de quem sabe muito se você tem uma técnica para usar esse excesso de conhecimento. E pessoal, para finalizar, eu queria agradecer aí mais uma vez a disponibilidade de vocês, o tempo. A gente deve se encontrar em outros momentos aí, mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês conversando sobre isso. Arthur sempre aprende com esse cara no Instagram dele lá, ele está sempre postando dicas muito boas sobre estudo, que eu uso não só para estudar, mas para trabalhar também. Para a vida eu uso isso. O Gustavo também, um parceiraço aqui. E a gente está aqui para ajudar vocês, tá? Contem com a gente e o que precisar, a gente tá aqui. Pessoal, finalizando aqui, dica final para vocês. Eu tenho muitos alunos que têm o dia inteiro para estudar. Pessoal, cuidado. Quem tem o dia inteiro para estudar, ele se culpa muito, ele tá ali sempre na pressão para ter que estudar 12, 13 horas líquidas.
Pessoal, se você foi ao mercado, você não tinha que estudar, você tinha que ir ao mercado. Você foi buscar seu filho no colégio, você não tinha que estudar, você tinha que buscar seu filho no colégio. Por que eu falo isso? Tenha sua regra de ouro do estudo, tenha seu horário fixo ali, quebre em 2, 3 vezes ao dia e não saia nesse horário. Esse horário é fixo, é como se fosse uma empresa. Você vai sair da empresa para buscar alguém em algum lugar? Não. Então, fora desse horário, calma, leveza, viva a vida. O concurseiro também é um ser humano. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço, dica final e aguardo o próximo, ansioso pelo próximo. É isso aí, pessoal. Também quero agradecer vocês aí mais uma vez pela parceria de sempre. Eu acho que a gente conseguiu aqui passar algumas dicas importantes. Sempre vai ficar a sensação de que faltou mais um pouco. Por isso que a gente está gravando outros episódios aí para tentar ajudar e tentar trazer aí você que está estudando em casa, você que tem aquela dificuldade, não tem com quem conversar, quer saber de dicas e técnicas aí. Eu acho que você está no lugar certo. Você tem que nos acompanhar aqui, nos seguir. A gente está colocando esses episódios no YouTube, também nas plataformas de áudio, Instagram também, né? E Deezer e Spotify. E é isso, a nossa ideia aqui é tentar ajudar vocês, falar um pouquinho, resenhar, tomar o nosso café, que a gente gosta também bastante. Valeu, pessoal. Abraço.